Sejam bem-vindos à nossa live especial da Semana da Reprogramação Mental. Nós trabalharemos na live de hoje este tema aqui, como as doenças são formadas por meio da energia mental tóxica. Sejam todos, todas muito bem-vindos. Nós teremos uma hora de bastante reflexões acerca de como funciona a nossa energia mental e como que nós podemos reprogramá-la de uma forma saudável. Vamos recapitular como que a energia mental se forma. Ela forma, estamos vendo aqui neste gráfico, pelos nossos pensamentos, sentimentos e vontade. Então, forma um triângulo. Pensamentos e os sentimentos são a base da energia mental. A vontade é a diretriz da energia mental. Então, os três em conjunto, como estamos vendo aqui no gráfico, forma a energia mental. Agora, refletindo como que as doenças são formadas e o que tem a ver a energia mental com as doenças. Dependendo da natureza da nossa energia mental, nós vamos produzir saúde ou doença em nossa mente e nosso corpo físico. Tudo depende da energia mental. A sua saúde, no nível mais profundo, vai ser sempre decorrência da sua energia mental, que pode ser uma energia salutar, saudável, e pode ser uma energia mental tóxica. Vamos dar um exemplo de uma energia mental tóxica. Ela é formada por pensamentos negativos que geram aquilo que nós chamamos na psicologia consciencial de ruminação mental. Ou seja, aqueles pensamentos que se repetem insistentemente na sua mente. Por exemplo, alguém que lhe fez alguma coisa que você não gosta, que você não gostou, e você fica ressentida ou ressentido com essa pessoa. E vai repetindo incessantemente falas do tipo: ela não podia ter feito isso comigo. Eu não merecia isso. Mas que raiva, que ódio. Por que que as coisas ruins só acontecem comigo? A pessoa, muitas vezes, repete isso durante horas. Algumas pessoas chegam a dias, semanas, meses. A partir de um fato que aconteceu, ela vai repetindo isso numa ruminação mental negativa, esses e outros pensamentos e sentimentos bastante negativos. Isso forma uma energia mental extremamente tóxica, como se fossem dardos mentais que você projeta sobre o seu corpo e sobre a sua própria mente. Não há condições de permanecer saudável com esse tipo de energia mental. O que nós demos aqui de exemplo serve para qualquer sentimento negativo que gera essa ruminação mental. A ruminação mental tem vários padrões. Na live de domingo, às 10 horas da manhã de Brasília, nós vamos trabalhar um pouco da ruminação mental e alguns aspectos da ruminação mental e como que nós podemos trabalhar com ela. Mas é importante saber que todas as vezes que nós tendemos a esses pensamentos e sentimentos negativos, de raiva, de ódio, de ressentimento, de mágoa, orgulho, presunção e outros, nós formamos uma energia mental tóxica e essa energia mental tóxica nos intoxica o corpo e a mente. Agora vejamos um exemplo de uma energia mental saudável, salutar.
Pensamentos positivos que geram paz interior, gratidão, bem-estar. Por exemplo, eu amo a vida. Eu vivo de bem com a vida. Eu sou grato, eu sou grata ao que a vida me proporciona. Eu me amo, eu me acolho amorosamente. Vejam que são frases que só de você repeti-las, você já sente uma energia muito diferente daquelas outras do exemplo anterior. São frases, porque a frase nada mais é do que a decodificação de um pensamento, esse pensamento positivo, esse pensamento salutar, que gera virtudes como a gratidão, a paz interior, vai gerando um estado de bem-estar. Tanto a mente quanto o corpo, né? As células, por exemplo, elas se enchem de paz, de harmonia, quando nós temos pensamentos desse tipo. Então, vejamos que a energia mental, em si mesma, ela é neutra. O que você faz com a energia mental é que vai gerar saúde, pensamentos desse tipo aqui, doença, os pensamentos do exemplo anterior. Tanto a medicina quanto a psicologia, de um modo geral, ainda tem uma visão bastante materialista sobre a doença e a saúde. Por isso que muitas pessoas fazem tratamentos psiquiátricos, tratamentos psicológicos. Durante toda essa semana, muita gente tem nos abordado dizendo que toma remédios, faz tratamento psicológico e não melhora muita coisa. Por quê? Porque ainda existe uma visão muito materialista de se combater a doença. A visão da psicologia consciencial é uma visão na qual busca se focar na saúde integral, a saúde do espírito, espiritual, mental, emocional e física. Quando nós temos essa visão holística, né, holística relativa ao todo, essa visão integral do ser, nós vamos trabalhar no ser espiritual que somos, equilibrando a nossa mente, trabalhando as nossas emoções para o desenvolvimento das virtudes, e isso vai gerar uma saúde física. O corpo físico se repleta de uma energia mental salutar, quando nós fazemos esse esforço de nos vermos como seres em um processo de evolução, que a psicologia consciencial trabalha. Todo o nosso trabalho em plenitude humana tem como base teórica a psicologia consciencial, que é uma psicologia de orientação transpessoal. Para quem não conhece o termo, trans significa além de, pessoal, além da pessoa. Analisa o ser humano de uma forma integral, corpo, mente e espírito, sem vínculos religiosos, de uma forma estritamente científica, mas trabalhando o espírito que todos nós somos. Continuando aqui a nossa reflexão, nessa visão ainda bastante materialista que nós temos ainda no mundo, o que tem acontecido? O número de doenças está crescendo à medida que se multiplicam ações que, muitas vezes, a própria a psiquiatria, a psicologia, não trabalha de uma forma muito efetiva. Então, as pessoas têm emoções negativas, como preocupação, ansiedade, raiva, irritação, impaciência, intolerância, ódio, orgulho, inveja, egoísmo, culpa, remorso, ciúme, etc. Nós vemos muito pouco ainda dentro da psicologia o trabalho com as virtudes. Está emergindo a psicologia positiva, a psicologia consciencial trabalha com as virtudes, mas fora isso, a maior parte das abordagens terapêuticas está focada na doença.
A psiquiatria praticamente faz uso de medicamentos e tudo é feito para combater a doença e não para ressignificar, reprogramar isso aqui, as emoções, os pensamentos negativos, as crenças limitantes, né? Então, outra causa de problemas são as crenças limitantes que nós trazemos, pensamentos negativistas, a ruminação mental, que falamos agora há pouco, esses pensamentos automáticos negativos que se repetem com a pessoa, né? E os sentimentos negativos vão gerando uma energia mental cada vez mais tóxica, tornando-se os verdadeiros causadores das doenças. Então, a doença, do ponto de vista mais profundo, ela vai ser sempre causada por nossa energia mental tóxica, com base nos pensamentos e nos sentimentos negativos. Vejamos que é importante refletir que uma mente aflita, a pessoa preocupada, essa ruminação mental, tudo isso emite raios de energia desequilibradas que bombardeiam os órgãos, os órgãos do corpo físico, como se esses fossem mísseis com endereço certo, com consequências muito graves para as funções orgânicas. Então, a energia da mente, por exemplo, os seus órgãos mais frágeis, você bombardeia como se fossem dardos mentais, mísseis que você manda para os seus órgãos ou para a sua mente. Tem pessoas que têm uma tendência a adoecer mais na mente, tem pessoas que têm uma tendência a adoecer mais no corpo físico. Mas, de qualquer maneira, tanto as doenças do corpo físico quanto as doenças mentais, elas são causadas pela mente aflita, por essa energia mental tóxica que muitas vezes nós mantemos. Muitas pessoas se intoxicam diariamente com a própria energia mental, dos pensamentos e sentimentos negativos que elas cultuam diariamente, porque não se dispõem a fazer esforços para cultivar os bons pensamentos e as virtudes. Por que elas fazem isso? Porque dá trabalho, né? Exercitar os pensamentos positivos, as virtudes, dá bastante trabalho. E o que acontece? A maioria das pessoas ainda tem o hábito simplesmente de se queixar dos problemas em vez de focar na solução. A psicologia consciencial, eminentemente, ela foca na solução. Vamos buscar uma postura de maior saúde para as nossas vidas. Esse é o caminho. É trabalhoso, sim, é bastante trabalhoso, mas vale a pena. Porque não ter trabalho para desenvolver virtudes, para desenvolver pensamentos positivos, é muito fácil. Só que é o fácil que vai dificultar a sua vida cada vez mais. Então não vale a pena fazer isso com você, porque você só dificulta a sua vida com um caminho fácil. Já o processo de desenvolvimento das virtudes, dos pensamentos positivos, reprogramando a sua mente, dá sim trabalho. Não é difícil, né? Porque as pessoas falam, isso aí na teoria é muito fácil, mas na prática as coisas não são bem assim. Realmente, não é simplista o processo. Ele não é difícil no sentido de que as pessoas conseguem compreender. Nós temos várias pessoas que fazem cursos, o curso de reprogramação mental que nós temos já foi feito por centenas de pessoas, e elas afirmam que dá trabalho, pede delas esforço, mas elas conseguem compreender e reprogramarem a mente de uma forma muito clara, de uma forma muito lógica, de uma forma trabalhosa, mas possível de ser feita. Então, nós recomendamos para todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, e vão assistir a live depois, durante toda a semana da reprogramação mental. Acredite em você. Você pode mudar isso, mudar esse rumo da sua vida. Várias pessoas
ontem e hoje têm deixado os seus depoimentos, as suas perguntas na nossa página que nós estamos publicando as aulas do curso da reprogramação mental desta semana, e todas têm afirmado, né, algumas com bastante dificuldades, outras esperançosas de modificarem as suas vidas. Nós dizemos para você, é possível, por mais trabalhoso que seja, é possível. E é um trabalho que vale a pena você fazer. Vale a pena sair desse movimento de inércia que muita gente se coloca, desistindo da própria vida, ficando esperando a morte chegar, mas uma qualidade de vida muito baixa. Não vale a pena viver assim. Somos convidados, sim, a viver de uma forma positiva, buscando o nosso equilíbrio emocional, fazendo todo o trabalho de reprogramação mental para transformar pensamentos negativos em positivos, sentimentos negativos em virtudes. A psicologia consciencial diz o seguinte: a nossa destinação não é a doença, mas a saúde. É a condição natural da vida, bastando para isso desenvolver uma postura proativa frente à vida. É isso que nós estamos convidando todos vocês. Essa postura proativa frente à vida nos liberta das crenças limitantes, dos pensamentos automáticos negativos e dos sentimentos negativos. Isso vai acontecer por meio de uma reprogramação mental bem realizada, em que você toma consciência das suas limitações, mas não se coloca como uma pessoa limitada. Nós temos limitações? Sim, todos nós temos. Todos, inclusive eu, as pessoas que estão aqui na técnica, todos nós temos limitações. Agora, não somos pessoas limitadas, somos pessoas que podemos superar essas limitações. Então, por isso, essa postura aqui de saúde, de focar na saúde, porque quando você foca na saúde, você se liberta da doença, desse processo doentio que muitos de nós vivemos hoje em dia. Para aqueles que realmente querem cultivar a saúde, é imprescindível reprogramar a sua mente, cuidando para transformar a energia mental tóxica dos pensamentos e sentimentos negativos por meio do cultivo dos pensamentos nobres e das virtudes, conforme já falamos. É todo um processo que requer técnicas, requer todo um trabalho de autoconhecimento, de autodomínio e de autotransformação. Você vai ser convidado a 3 passos. Se informar sobre a forma como você lida com a doença, a forma como você lida com o estado de saúde. A partir dessa informação, você é convidado a entrar num processo de formação, de internalização desse processo todo, e a partir dessa internalização, você vai entrar no 3º passo, que é a transformação. Então, você conhece você mesmo, você conhece uma série de teorias, de técnicas. Isso, a psicologia consciencial, ela é repleta de conhecimentos profundos sobre a vida, e a partir desse conhecimento você vai ser convidado a essa internalização desse conhecimento. Por isso que nós temos feito na Semana da Reprogramação Mental toda uma reflexão. Começamos ontem, hoje vamos ter essa primeira reflexão e vamos fazer um trabalho prático de internalização disso que nós estamos refletindo aqui teoricamente. Por quê? Todo o processo de transformação vai acontecer nessa tríade: informação, formação, transformação. Você se informa sobre as questões
do funcionamento da mente, de como que os seus pensamentos são formados, como os sentimentos são formados, como que você lida com eles, e depois você é convidada a sentir isso dentro de você e a transformação da sua mente numa mente cada vez mais positiva, cada vez mais equilibrada, mais harmonizada, vai acontecendo a partir disso. Uma das formas de se cultivar uma energia mental saudável é a visualização terapêutica. Nós vamos trabalhar de forma prática essa visualização terapêutica e vamos explicar primeiro como ela funciona para você entender que não é possível um processo de transformação interior sem você investir em você mesmo. Nós dizemos sempre para as pessoas que reclamam, inclusive ontem nós vimos um depoimento de uma pessoa que disse o seguinte, que isso tudo é muito bonito na teoria, mas que na prática as coisas são diferentes. Então, aqueles que pensam assim, que existe uma teoria bonita e uma prática impraticável, nós dizemos o seguinte: a teoria da psicologia consciencial é belíssima e extremamente prática. O que acontece é que, para você internalizar essa prática, dá trabalho, requer esforço. E não é possível mudar de outra forma. As pessoas que acreditam que vão encontrar a saúde fazendo as mesmas coisas sempre, que estão mantendo elas doentes, vão se frustrar, porque não vai ser possível desenvolver um estado de saúde a partir dos próprios movimentos geradores da doença. Se a pessoa não se dispõe a reprogramar os seus pensamentos e sentimentos, direcionando de uma forma positiva a sua mente, como que ela vai encontrar um estado de maior saúde se ela está no movimento doentio? Então, é uma coisa lógica. Nós só vamos desenvolver um estado de saúde mudando a forma como nós estamos vivenciando a vida. Se eu simplesmente reclamo que as coisas são difíceis, que eu não sou capaz, que eu não dou conta, que eu não consigo, eu vou ficar uma pessoa reclamona, uma pessoa azeda, amarga, reclamando da vida e sofrendo as consequências desse estado de passividade. A passividade, dessa forma, só vai ampliar a doença. Quando nós queremos um estado de saúde, é fundamental que você se movimente na direção da saúde. Então, os exercícios terapêuticos, as técnicas terapêuticas que a psicologia consciencial oferece, elas são muito eficazes, desde que nós pratiquemos. Se nós não praticarmos, claro que não vai ser possível um estado de saúde de forma inercial, de uma forma acomodada. Se você está acomodada no estado de doença, claro que não é possível a saúde. Agora, se você reconhece, eu estou doente, mas eu não sou doente. Isso é muito importante. A psicologia consciencial, como nós dissemos agora há pouco, ela está focada na saúde, ela foca no ser, na saúde do ser. Então, nós temos doenças, nós estamos doentes, mas nós somos potencialmente saudáveis. Então, eu afirmo, eu sou um ser potencialmente saudável. Eu sou capaz de me movimentar na direção da saúde. Veja que são pensamentos que nos movimentam, que nos levam a um estado de saúde. Porque o estado de doença é simplesmente passivo, é automatizado. Nós ficamos no estado de doença de forma automática porque não fazemos os esforços para mudar esse estado. Se ficarmos simplesmente cultuando aquilo que nós já trazemos em nós como
processos vivenciados até agora, nós vamos permanecer repetindo esse padrão, sem transformá-lo em nossa vida. Então, se eu quero ser uma pessoa saudável, eu vou me movimentar em direção à saúde. Eu não vou desconhecer que eu estou doente, que eu tenho doenças. Eu reconheço as minhas limitações. A doença é uma limitação do ser espiritual, do ser que nós somos. Agora, nós não somos limitados. Quando eu digo que não sou capaz, não consigo, não dou conta, não posso, é muito difícil acabar com a doença, eu estou focado no estado de doença, querendo me livrar dela. Não é possível livrar-se da doença. O que é possível desenvolver um estado de saúde. Então, é dessa forma que você reconhece como cria a doença, como você vai formar a doença e como você vai se libertar dela. Então, nós vamos convidar vocês todos que estão nos assistindo a fazer uma visualização terapêutica focada naquilo que se chama terapeuta interior. Vou explicar rapidamente o que é o terapeuta interior. Na visão da psicologia consciencial, todos nós somos uma essência divina. Então, todos nós trazemos dentro de nós aquilo que chamamos de ser essencial. O ser essencial é o divino dentro de nós, é o nosso eu divino, que nós chamamos carinhosamente de terapeuta interior. Ou podemos chamar de médico interno. Então, você tem dentro de você um médico. Você tem dentro de você um terapeuta. Se você aprender a mobilizar o seu terapeuta interior, você vai conseguir muitas coisas que você não tem. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não tem nem ideia de que elas são isso. E ficam focadas simplesmente em como elas estão. Então, nós somos, dentro da visão da psicologia consciencial, nós somos um ser essencial e temos um ego. O ego, onde é a estrutura do nosso psiquismo, onde vão ficar os pensamentos e sentimentos negativos, os sentimentos e pensamentos falso-positivos. Os negativos ficam na face evidente do ego e os falso-positivos na face mascarada do ego. Importante saber que nós somos uma essência divina e temos um ego. Esse negativismo todo é do nosso ego. Nós somos convidados a transformar as energias do ego por meio do terapeuta interior. Então, o terapeuta interior, ele vai acolher você. Quando nós aprendemos a mobilizar, a reforçar em nós o terapeuta interior, ele é extremamente positivo. Esse ato faz com que você se cure de muitos problemas. A gente diz isso por experiência própria e experiência de centenas, provavelmente já são milhares. Nós estamos 31 anos de trabalho, ainda não contei a minha clientela, mas muito provavelmente já estão chegando a milhares de pessoas, não apenas no que tem feito o trabalho terapêutico em consultório, mas os cursos que nós fazemos, com certeza já chegamos a milhares de pessoas que aprenderam a mobilizar o terapeuta interior, o ser essencial que é, para fortalecer os aspectos positivos da vida. Então, nós vamos convidar você a um exercício bem prático que você pode fazer no seu dia a dia para reprogramar a sua mente, transformar a sua mente de negativa numa mente, a sua energia mental negativa, melhor dizendo, na energia mental positiva, porque a mente ela é neutra em si mesma, como nós falamos.
A energia mental que pode ser negativa ou positiva. Essa técnica é uma técnica que se chama a reprogramação mental amorosa. Aí, depois de fazer a técnica, nós vamos responder as perguntas que vocês têm sobre o assunto. Tá? O exercício para a reprogramação mental amorosa. Nós vamos fazer, primeiramente, um relaxamento físico e mental. Nós vamos mobilizar o terapeuta interior através de um recurso que nós utilizamos para mobilizar o terapeuta interior. E depois disso, vamos dar o exercício propriamente, que é um exercício para você reprogramar pensamentos e sentimentos. Muito simples. Você vai aprender o exercício e vai poder repeti-lo no seu dia a dia. Então, você, nesse momento, vai fechar os olhos, vai respirar lenta e profundamente, devagar e completamente. Se você quiser pôr uma música, você pode colocar uma música suave e facilita o relaxamento. Então, vá respirando lenta e profundamente, devagar e completamente. À medida que for respirando lento e profundamente, vá sentindo o seu corpo relaxando. Relaxe-se. Relaxe-se. Para facilitar esse relaxamento, mentalize uma luz sendo projetada pelo topo da sua cabeça, entrando aqui pelo topo da sua cabeça, enchendo a sua cabeça de luz. Vá sentindo que essa luz vai fazendo com que as suas células, as células da sua cabeça, sintam-se profundamente suaves, cheias de paz. Você pode, nesse momento, mentalizar cada célula como um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando luz. Eu sinto cada célula da minha cabeça como um sol em miniatura, cheio de vida, energia e amor, irradiando luz. Agora sinta a luz irradiando, agora descendo pelo seu pescoço. Você pode repetir novamente. Eu sinto as células do meu pescoço como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando luz. Agora sinta as energias, essa luz irradiando pelos seus ombros, braços, antebraços e mãos. E repita mentalmente mais uma vez. Eu sinto as células dos meus ombros, braços, antebraços e mãos, como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando luz. Agora sinta a luz entrando pelo seu tórax, irradiando por todos os órgãos do seu tórax. Mentalize as células do seu tórax. Eu sinto as células do meu tórax como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando luz.
Agora sinta a luz irradiando por todos os órgãos do seu abdômen. E repita mentalmente. Eu sinto cada célula dos órgãos do meu abdômen como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando-os. Agora sinta a luz irradiando pelo seu quadril, coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés. E repita mentalmente. Eu sinto cada célula do meu quadril, coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés, como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando-nos. Vá sentindo cada vez mais uma suavidade no seu corpo. O seu corpo se repleta de amor e luz agora. E nesse estado mental, emocional, vá sentindo cada vez mais o relaxamento tomando conta do seu ser. Passa o slide. E agora que você está bem relaxada, recorde-se de um acontecimento que ocorreu no dia de hoje. Como se você estivesse assistindo um filme, buscando observar-se com amor e compaixão, evitando qualquer julgamento e condenação, seja de você mesmo ou das pessoas que interagiram com você. Você verá coisas das quais você pode não gostar de ter feito, mas evite se julgar e se condenar por isso. Apenas observe-se com amor e compaixão. Analise cada ato do seu dia, desde o momento em que acordou até agora, buscando os acontecimentos deste dia. Só que você vai fazer um olhar como se fosse um terapeuta, olhando para você com muito amor e compaixão. Para você se conectar mais eficientemente com o seu terapeuta interior, você pode se lembrar de um momento significativo e feliz da sua vida, um momento que você tenha se sentido bastante amado. Pode ser uma experiência com alguém que você ama, um animal de estimação, uma experiência junto à natureza, enfim, qualquer experiência significativa que você se recorde para você se identificar com o terapeuta interior. Enquanto se lembra dessa experiência, você pode mentalizar um sol dourado aqui no centro do seu peito. Esse sol dourado, simbolicamente, é o seu terapeuta interior. E uma vez que você se identificou com o terapeuta interior, você vai se observar nesse dia sem nenhum julgamento, observando-se com amor e compaixão. Porque o terapeuta interior, ele vai sempre lhe observar com amor e compaixão. Ele é um médico muito amoroso. Ele é um terapeuta muito amoroso. E você traz esse terapeuta dentro de você. Então, com esse olhar, faça uma avaliação do seu dia de hoje. Se você não encontrar nada assim específico no dia de hoje, você pode buscar um outro dia para você analisar.
E agora você vai se perguntar: eu mantive uma atitude amorosa comigo e com os outros hoje? Eu senti compaixão por mim quando tive alguma limitação, quando tive algum problema, algum pensamento, sentimento negativo, ou por alguém que teve alguma dificuldade e isso me afetou de algum modo, ou usei do julgamento e da condenação. Fui muito rígida comigo, me critiquei. Como que você se tratou nessa experiência? Você se buscou o seu bem e dos outros hoje? Ou teve dificuldades em relação a isso? Busque se avaliar com os olhos do terapeuta interior. O terapeuta interior é profundamente amoroso, profundamente acolhedor, compassivo. A compaixão brota naturalmente do terapeuta interior. Então, observe-se com esse olhar. É um olhar diferente do que nós estamos acostumados. Nós costumamos nos olhar de uma forma crítica, dura, amarga. Então, evite isso. Olhe-se amorosamente. E agora você vai focar num fato do seu dia que você gostaria que tivesse sido diferente. Caso você não encontre no dia de hoje, trabalhe em outro fato, no outro dia. Algo que você não tenha se saído bem, que você não tenha tinha tido alguma dificuldade, evitando qualquer julgamento e condenação. Agora, reflita o que você faria diferente em uma próxima oportunidade. Como você agiria de modo a ser uma pessoa mais amorosa e compassiva consigo mesmo e com outras pessoas? Analise-se dessa forma, bastante amorosa. O que você faria diferente nessa situação? Veja que somente focando o sentimento de aprendiz que você é, evitando qualquer julgamento e condenação, que você vai se acolher amorosamente. Você está olhando você como terapeuta interior. Lembre-se disso. E agora, com essas reflexões na sua mente, imagine-se nas mesmas circunstâncias que você teve a dificuldade, só que agora você vai agir de forma diferente. Em sua imaginação, reprograme mentalmente esse seu dia. Caso tenha tido algum momento desafiador, alguma dificuldade nesse dia, no qual você não teve uma atitude amorosa, refaça a ação mentalmente, de forma amorosa e compassiva, com você ou com alguém com quem você se relacionou. Por exemplo, se você se exaltou com um colega de trabalho, ou com um amigo, ou com um familiar, refaça a cena agindo com calma, com serenidade, com paz, com paciência, tolerância. Enfim, você vai refazer o mesmo fato, só que de forma diferente. O que foi negativo, agora você vai fazer de forma positiva. Você está fazendo um exercício de reprogramação mental. É bem simples, mas é muito poderoso. Ajuda muito você a lidar com as questões do autojulgamento e da autocondenação. Ajuda você a se tratar mais amorosamente e mais compassivamente. Então, faça agora esse exercício mental.
onde foi negativo, agora você vai refazer tudo de forma positiva. Vá sentindo todo esse bem-estar, que essa reprogramação positiva está gerando em você. Você está fazendo uma reprogramação amorosa. Apesar de você estar mentalmente se relembrando do fato, mas você está reprogramando a sua mente para agir positivamente. É assim que funciona. Você não reprime os pensamentos e sentimentos anteriores. Você desenvolve novos pensamentos e sentimentos. Está sentindo cada vez mais as possibilidades que se abrem para você. Busque se ver realizando essa ação positiva. Se sentir realizando essa ação positiva. Ouvir você. Veja-se, sinta-se, ouça-se, realizando as ações positivas, transformando toda a negatividade que existe em você. E agora você vai mentalizar-se no futuro, que começa agora, agindo cada vez mais positivamente, agindo cada vez mais com essas virtudes que você exercitou agora. Saiba que você pode, você é capaz, você consegue, sobretudo você merece trilhar por esse caminho. Siga nessa direção. E agora, gradualmente, você vai voltar ao seu estado de vigília, sentindo a paz que essa reprogramação mental lhe gera. Vá movimentando o corpo bem devagar. E quando quiser, pode abrir os olhos, sentindo-se profundamente bem, profundamente em paz, harmonia e equilíbrio. Você viu que é um exercício bastante simples. Ele é você busca um momento que teve dificuldade, analisa quais as dificuldades, depois você vai refazer tudo de forma positiva. Fazer isso todos os dias ajudará você a se tornar mais consciente de suas limitações e como você pode exercitar as virtudes que diluem essas limitações. Essa vivência ela existe completa num curso que nós temos aqui no Plenitude, que é o Medite e Viva Melhor. Ele vai estar como bônus para quem fizer o curso Reprograme a Sua Mente. Vai ganhar o curso de meditação inteiramente grátis quando se fizer o curso chamado Reprograme a Sua Mente. É uma das técnicas que nós temos com o exercício de relaxamento, mas a vivência também de reprogramação mental, como nós fizemos aqui agora. Agora nós vamos abrir para as perguntas que nós tivermos de vocês
sobre o conteúdo teórico, sobre a prática que trabalhamos. Fiquem à vontade para fazer as perguntas e nós teremos um imenso prazer em responder para vocês a essas perguntas, ok? Vamos, o Lieber, que está aqui nos assessorando. Tem uma pergunta do Juarez, de Patos de Minas. Ele fala o seguinte: eu entendi que as doenças acontecem devido aos pensamentos e sentimentos negativos. Você poderia falar um pouco mais sobre o mecanismo pelo qual as doenças são geradas? Então, é aquilo que nós falamos da teoria antes da vivência prática. Quando você, Juarez, pensa negativamente, né, qualquer tipo de pensamento negativo, do tipo, eu não consigo ser uma pessoa melhor, eu não consigo fazer as coisas direito, esse tipo de pensamento que é decodificado pelas palavras, o que eles geram? Eles geram sentimentos negativos. E esses sentimentos negativos, assim como os pensamentos negativos, produzem uma energia mental tóxica. E aí o que vai acontecer? Dependendo da intensidade desses pensamentos e sentimentos, você vai produzir doenças, tanto doenças mentais, se você tiver uma propensão, por exemplo, à ansiedade, à inquietude, com esses pensamentos você vai se tornando uma pessoa mais ansiosa, mais inquieta, mais perturbada. E aí cria um círculo vicioso. Quanto mais ansiedade, mais inquietude, mais pensamentos negativos e mais emoções negativas. E aí você entra naquilo que nós chamamos, na psicologia consciencial, de emaranhado mental. A pessoa vai criando um emaranhado mental e vai gerando doenças mentais e físicas também com esse processo. Então, de uma forma assim simplificada, é isso. Todas as vezes que nós pensamos negativamente, dependendo da intensidade desses pensamentos e da quantidade de tempo que nós ficamos com esses pensamentos, nós vamos gerando emoções bastante destrutivas, e essas emoções destrutivas produzem um estado mental e emocional que vai gerar as doenças. Tem um comentário da Delane. Ela fala... Melhor que você fala, tirar a máscara. Ela fala o seguinte: a minha filha tem esse problema de pensamento negativo. Ela é muito difícil de se lidar. É possível mudar com essas técnicas? Sim, é possível. É possível desde que ela queira mudar. Porque você, Delaine, não tem como mudar a sua filha. Você tem como conversar com ela, refletir com ela, para ver se ela realmente quer mudar. A sua filha é adulta, é adolescente, você vai conversar com ela, refletir com ela sobre esse negativismo que você está aprendendo na semana da reprogramação mental, e a partir dessas reflexões, se ela realmente quiser fazer um trabalho de reprogramação mental, as técnicas são muito úteis. Elas só não funcionam de uma forma forçada. Nenhuma técnica terapêutica vai funcionar se a pessoa for forçada a fazer um curso ou uma terapia. Isso não funciona. Funciona quando a pessoa anue de bom grado a fazer o trabalho terapêutico. A Josenilde, ela faz um comentário, uma pergunta: como resolver os momentos difíceis quando eu não controlo os pensamentos negativos constantes? Então, você não resolve o problema externo, Josenilde. Você trabalha as questões internas. Por quê? Nós não temos como mudar as coisas externas. Nós não temos como mudar os outros. Nós não temos como mudar o mundo da forma como ele se constitui. O que nós podemos? Nós podemos mudar em relação à forma como nós vemos o mundo, a forma como nós vemos o outro.
Porque muitas vezes nós queremos mudar o mundo externo, mudar os outros, mudar aquilo que está acontecendo à nossa volta. É impossível você fazer isso. Você só consegue se você refletir a forma como você lida com as questões externas, e aí se você modifica os seus pensamentos e sentimentos, o que vai acontecer? Você, ao mudar os seus pensamentos e sentimentos, você muda a forma como você enxerga o mundo externo, os fatos externos. Então, é muito importante que você centre em você. Essa ilusão de controlar o mundo externo é muito comum, de controlar os outros, de controlar as coisas externas, mas é impossível. Então, você muda a forma como você lida com as coisas externas. É isso que nós trabalhamos, tanto terapeuticamente quanto nos nossos cursos. A Elisane, ela também faz uma pergunta nessa mesma sintonia. Como lidar com pessoas idosas com pensamentos tóxicos, mas que ainda não despertaram para essa compreensão? Então, se a pessoa idosa que traz esses pensamentos tóxicos, você pode conversar com ela, você pode amorosamente buscar, refletir com ela aquilo que ela está fazendo, sabendo que as pessoas mais idosas, elas normalmente têm uma resistência até maior do que as pessoas mais jovens nesse aspecto. Então, o que nós podemos fazer é auxiliar amorosa e compassivamente o outro, mas sem ter a pretensão de mudar o outro. Porque se você tem a pretensão de mudar esse outro, Elisane, o que você vai fazer é se frustrar. Você vai se angustiar, você vai acabar perturbando mais ainda a pessoa e não vai surtir efeito. Só vai surtir efeito se você conversar amorosamente e levar a pessoa à reflexão. Isso se ela se movimentar na direção da reflexão. Se ela não se movimentar, aí realmente pouca coisa pode ser feita. O Estevão, ele pergunta se o terapeuta interior é uma forma de representar a consciência. Sim, é o ser consciencial. O terapeuta interior é a mesma coisa que o ser essencial, o ser consciencial é o divino, é a consciência dentro de nós, que é sempre positiva. O ser essencial, o ser consciencial, o terapeuta, ele não tem nada negativo, é o eu divino. Então, quando você mobiliza o terapeuta interior, Estevão, você vai estar sempre no movimento de se olhar de forma positiva. Por isso que é profundamente terapêutico a conexão com o terapeuta interior. A Augusta, ela fala: eu estou com depressão já tem 2 anos, uma tristeza sem fim. O médico fala que eu tenho uma doença no cérebro e não funciona direito. Passou 2 remédios, o desânimo que eu sentia diminuía, mas continuou uma tristeza, que me tira a alegria de viver. É como se lá no fundo faltasse alguma coisa. O que pode ser isso? É aquilo que nós falamos. A medicina, infelizmente, né, a psiquiatria, a própria psicologia ainda é muito materialista. A psiquiatria, de um modo geral, coloca todos os nossos problemas no cérebro. É o seu cérebro doente, que falta algumas substâncias que gera a doença. Então, vamos dar o medicamento para que essas substâncias, no caso, são chamados neurotransmissores, funcionem. Se fosse simples assim, de tratar as doenças mentais, não haveria mais doentes, porque tem muitos remédios que poderiam realmente eliminar todas as doenças. Acontece que a doença mental é uma doença, dentro da visão da psicologia consciencial, de ordem espiritual, que se manifesta no corpo físico. No cérebro falta determinada substância, sim, mas isso é consequência. A causa maior está no ser espiritual. Então, é necessário trabalhar uma reprogramação mental do jeito depressivo de ser. Então, a pessoa tem uma série de manifestações depressivas. Se não houver uma reprogramação desse jeito, quando você fala que está faltando alguma coisa, é exatamente isso. Mais positividade, um trabalho para que você possa se libertar desse estado depressivo.
E isso tudo é emocional, é espiritual, é um trabalho profundo que você faz com você mesmo. Se não for feito isso, o tratamento ele fica parcial. Ele melhora, mas não cura propriamente a doença. A doença só vai ser curada com a transformação interior, reprogramando a sua mente para que você possa ter uma energia mental, em vez de uma energia de depressão, um estado mental de depressão, um estado mental de alegria de viver, de bem-estar, de harmonia frente à vida. A Maristela, ela faz a pergunta que você falou em reprogramação mental de pensamentos e sentimentos. Como é que se faz isso? Então, a reprogramação mental dos pensamentos vai acontecer a partir do momento em que você observa o teor dos pensamentos, como que eles, a dinâmica deles, a intenção positiva desse pensamento e a direção inadequada, e aí você vai transformar, vai direcionar, melhor dizendo, a intenção positiva do pensamento, trabalhando adequadamente, transformando o pensamento negativo num pensamento positivo. No curso Reprograme Sua Mente tem um módulo inteiro que trabalha exatamente como fazer isso, como você ressignifica, como que você muda os pensamentos negativos em pensamentos positivos. Com os sentimentos, a mesma coisa. Você toma consciência dos sentimentos que tem, em vez de reprimir os sentimentos, porque é muito comum nós queremos reprimir tanto o pensamento quanto o sentimento. Não funciona a repressão. Só funciona quando nós acolhemos que existe o pensamento e o sentimento e damos uma direção adequada a eles. A Amélia, ela faz uma pergunta. Doutora Lírio, não tem cura psiquiátrica se não tiver uma mudança espiritual? Dentro da visão da psicologia consciencial, sim. A psiquiatria ela é muito útil, os medicamentos que foram desenvolvidos, sem dúvida nenhuma. A humanidade estaria muito pior se não fossem os medicamentos psiquiátricos, os chamados psicotrópicos. Acontece como eles agem no cérebro, e nós somos muito mais do que um cérebro, nós somos um espírito que estamos momentaneamente no corpo. Se não for feito um trabalho no espírito, só trabalhando o cérebro com medicamentos, o processo fica parcial. Por isso que a psiquiatria reconhece que as doenças mentais não têm cura. Isso é uma visão materialista. Dentro da visão espiritualista da psicologia consciencial, tem cura sim, quando nós atuamos no ser espiritual que somos, para que o cérebro gradualmente funcione melhor. É claro que existem vários tipos de doenças de caráter mental. Uma esquizofrenia não se cura de uma hora para outra. Os processos neuróticos, como depressão, ansiedade, a pessoa pode se libertar totalmente se fizer um trabalho profundo nessa direção, na direção da saúde. Uma pergunta aqui do Instagram, não consigo identificar o nome. Como assim dar uma direção aos pensamentos e emoções? Veja bem, o pensamento negativo ele tem uma direção extremamente tóxica, negativista. A pessoa nega o seu potencial. Então, todas as vezes que nós negamos o nosso potencial, nós estamos num direcionamento totalmente inadequado. Por quê? Se nós temos limitações, o nosso potencial dentro de uma visão profunda, ele é ilimitado. Agora, temos limitações. Então, quando a pessoa traz esse negativismo, é como se ela fosse um ser limitado que ela tem que se conformar nesse negativismo. Então, a direção adequada é exatamente o processo em que você vai refletir sobre o pensamento, vendo esse direcionamento negativista dele,
e redirecionando de uma forma positiva. A técnica é um pouco complexa de se explicar assim numa live, porque são vários elementos que você vai desconstruir o pensamento negativo e reconstruir de forma positiva. Dentro do curso Reprograme a Sua Mente, nós temos um módulo inteiro para trabalhar isso com várias aulas. Então, nós estamos oferecendo na Semana da Reprogramação Mental noções de como isso funciona, de que isso é possível ser feito, e não temos como entrar em muitos detalhes, porque é toda uma técnica e todo um trabalho que envolve várias técnicas terapêuticas para que você aprenda a direcionar adequadamente seus pensamentos e sentimentos. A Dioneia, ela fala, eu não entendi quando você disse o que é o exercício de virtudes que nos liberta das doenças. Você disse que até fortalece o sistema imunológico. E como é que isso funciona? Veja bem, todo o processo de virtudes é um movimento em que você vai buscar aquilo que você tem de melhor dentro de você. Então, como nós falamos na nossa live, quando nós temos pensamentos negativos e sentimentos negativos, a energia mental é tóxica e ela funciona como verdadeiros torpedos, verdadeiros dardos mentais que a gente manda para as células. E o sistema imunológico é um dos sistemas que mais sofre com isso. E nesse tempo de pandemia, não é bom cultuar a energia mental tóxica. Já as virtudes, amor, esperança, compaixão, aceitação, paciência, tolerância, enfim, todas essas virtudes, serenidade, alegria de viver, são virtudes. Quando nós exercitamos as virtudes, o que acontece? As nossas células, elas sorriem. Se nós pudéssemos tirar a fotografia das nossas células, é como se elas vibrassem com essa energia, completamente diferente da energia mental tóxica, que atinge as células, destruindo, machucando as células, gerando doença. As virtudes como esperança, alegria de viver, bondade, amor, compaixão e outras virtudes, elas geram nas células um estado de bênção, de equilíbrio, de harmonia. Por isso gera saúde. Principalmente o sistema imunológico, que é muito, muito sensível à energia mental tóxica. Já existem várias pesquisas dentro da chamada psiconeuroimunologia, que é uma nova ciência dentro da medicina, já tem alguns anos, e inúmeras pesquisas demonstram que os sentimentos positivos, como sentimentos de compaixão, otimismo, alegria de viver, produzem um estado imunológico muito satisfatório, ajudando a pessoa a se libertar das doenças, não apenas doenças do corpo físico, mas também as doenças mentais. Temos uma pergunta do Diomar. Ele fala, o que são emoções e o que são sentimentos? São iguais? Os sentimentos é o nome que nós damos àquela emoção. Então, quando você sente amor, Diomar, o amor é o sentimento. Só que o amor, você vai sentir o sentimento de amor como a emoção do amor. Então, você sente um calorzinho suave aqui no peito, você sente um bem-estar, você sente um equilíbrio quando você sente o sentimento de amor. E a emoção do amor, a gente diz que é visceral. O sentimento de ódio. Ódio é um sentimento. A emoção do ódio, você vai sentir um mal-estar enorme. O seu corpo, até a pressão arterial aumenta quando a pessoa sente ódio. Então, essa sensação visceral, que até no corpo físico nós sentimos, é a emoção. O sentimento do ódio é o nome que se dá a esse processo todo. Essa diferença de sentimento e de emoção. A Ângela, ela
faz a pergunta: posso entender, então, que parte dos nossos conflitos se dão porque queremos sempre justificar os nossos sentimentos e comportamentos negativos em circunstâncias ou em pessoas? Isso é uma das causas, né, que nós projetamos os nossos pensamentos e sentimentos nos outros e nos desculpamos e culpamos outras pessoas pelas nossas limitações, pelos nossos problemas. E isso é um processo que não funciona, não gera nada efetivo. Nós somos convidados a centrar em nós. Existem dificuldades nos outros, existem problemas no mundo, sim. Agora, nós somos convidados a centrar em nós, centrar na forma como nós lidamos com isso tudo, porque somos nós que podemos nos transformar em pessoas melhores a partir do momento que nós enxergamos as nossas limitações e trabalhamos em função de superá-las. A Maísa, ela fala: eu achei muito interessante quando você disse que os pensamentos e sentimentos negativos funcionam como um míssil e que atingem as células. Pode explicar melhor como que isso acontece? Quando você tem um pensamento e um sentimento negativo, você cria uma energia mental tóxica. E os órgãos, a homeopatia, que é outra área da medicina que eu sou especializado, que eu tenho especialização em psiquiatria e homeopatia. A homeopatia, ela explica o seguinte: todos nós temos órgãos que a gente chama de órgãos de choque. São órgãos mais sensíveis. Então, esses pensamentos e sentimentos negativos, eles têm preferência pelos órgãos de choque. Então, uma pessoa que tem uma propensão à doença do coração, quando ela tem um pensamento que gera ódio, ressentimento, mágoa, esses pensamentos eles vão como verdadeiros mísseis, dardos para as células do coração. Se o problema dela é no fígado, a mesma coisa. Se é no intestino, a mesma coisa. Então, a pessoa vai adoecendo principalmente nos órgãos que ela tem mais predisposição de adoecer por causa da energia mental tóxica. Então, é importante saber que toda energia mental tóxica vai ser destrutiva, tanto da mente quanto do corpo. A Carve, que fez a pergunta no Instagram, ela agradece a explicação e ela quer saber: eu quero fazer esse trabalho, dessa modificação. Como que ela faz isso? Então, todo trabalho de reprogramação mental, ele começa num processo em que você se dá conta das limitações que traz e, a partir dessas limitações, você vai buscar instrumentos para superá-las gradualmente. Durante a semana da reprogramação mental, nós vamos ter várias técnicas que nós estamos oferecendo para você fazer esse trabalho, que é esse trabalho de conhecimento teórico, aquilo que eu falei na live. Informação, formação, transformação. Você se informa dos conteúdos, se informa da forma como você lida com a vida, aí depois você é convidado a trazer isso para dentro da sua vida, e as técnicas terapêuticas, como essa que nós oferecemos hoje, elas auxiliam muito nisso, e depois, a partir desse processo de informação, formação, vai acontecendo a transformação. Você vai transformando esses pensamentos negativos, sentimentos negativos, em positivos, em virtudes, os pensamentos positivos, pensamentos nobres e virtudes essenciais, tornando-se uma pessoa cada vez mais equilibrada. Tem uma última pergunta aqui da Vânia, que vai justamente em consonância com essa que foi feita agora. Como lidar com as emoções para não deixá-las prejudicar a nossa saúde? Exatamente o que nós acabamos de falar, né? Você trabalha as suas emoções negativas, acolhendo-se com elas para transformá-las positivamente. É muito comum as pessoas reprimir as emoções negativas. Repressão, repetindo mais uma vez, não funciona. O que funciona é você transformar as emoções.
de forma, pegando a negatividade, acolhendo-se com ela e direcionando positivamente. É assim que funciona o processo.